Olá, seja bem-vindo ao canal BRICS, recentemente, os BRICS se reuniram na África do Sul para celebrar sua cúpula anual. Esperava-se que revelassem uma nova moeda de reserva lastreada principalmente em commodities, principalmente ouro. No entanto, isso não aconteceu. Em vez disso, eles revelaram uma iniciativa muito mais relevante. Convidaram 6 países muito importantes para se juntar à sua aliança, além dos 12 países que já solicitaram adesão ao BRICS. Hoje, vamos contar tudo o que você precisa saber sobre os BRICS, incluindo como surgiram, porque são mais poderosos do que as pessoas pensam e como podem desafiar o dólar na próxima década. Vamos começar com um pouco de história. BRICS é o acrônimo para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O termo foi cunhado em 2001 por Jim O'Neill, ex-presidente da divisão de gestão de ativos da Goldman Sachs. Inicialmente, o acrônimo era BRIC, pois não incluía a África do Sul. Naquela época, Jim estava interessado nos BRICS, porque acreditava que seriam as economias de crescimento mais rápido nas próximas décadas e se tornariam as maiores economias até 2050. Jim acreditava que isso aconteceria devido aos baixos custos salariais, ao rápido crescimento populacional e à abundância de recursos naturais desses países. Hoje em dia, essa previsão parece loucura para muitos, mas fazia muito sentido na época. Para contextualizar, muitos desses países estavam começando a se juntar a organizações afiliadas aos Estados Unidos naquela época, e os mercados de commodities estavam em alta. Em uma entrevista de 2012, Jim revelou que os resultados dos BRICS haviam superado suas expectativas, representando mais de 18% do PIB mundial em 2010, quando ele esperava 14%. Naquela época, a Goldman Sachs havia introduzido um fundo de investimento nos BRICS, que havia acumulado quase $1 bilhão em ativos sob gestão. No entanto, em 2014, o sentimento em Wall Street mudou para baixa em relação aos BRICS. Isso se deveu a 2 fatores principais. Primeiro, Xi Jinping se tornou presidente da China em 2013 e começou a se envolver em iniciativas que serviam mais aos interesses da China do que aos dos Estados Unidos, como a iniciativa Belt and Road. Além disso, os preços das commodities despencaram em 2014, principalmente o petróleo, devido ao excesso de oferta de petróleo dos Estados Unidos. Isso afetou negativamente as economias dependentes de commodities no sul global. Em 2015, a narrativa dos BRICS estava enfraquecida e muitos fundos relacionados a eles em Wall Street haviam fechado. Na última conferência dos BRICS, Jim revelou que a China era o único país do grupo que continuava a crescer de acordo com suas expectativas, enquanto os outros países tinham um crescimento decepcionante. No entanto, essa é apenas a perspectiva dos Estados Unidos. Do lado dos BRICS, a história é muito diferente. Para começar, os BRICS não são uma organização oficial, nem têm um site oficial ou redes sociais. A atual página da web dos BRICS parece ser administrada por russos, o que não é coincidência, já que a Rússia tornou o acrônimo uma realidade. Os ministros das Relações Exteriores dos BRICS se reuniram pela primeira vez de forma informal em 2006, mas apenas em 2009 realizaram sua primeira reunião formal na Rússia. A crise financeira de 2008 pode ter sido o catalisador que uniu os BRICS, abalando a confiança global no sistema liderado pelos Estados Unidos. Em 2012, os países comprometeram-se a entregar $70 e 5 bilhões ao Fundo Monetário Internacional, FMI, em troca de reformas. No entanto, essas reformas não foram alcançadas, levando à proposta de criar versões próprias do FMI e do Banco Mundial pelos BRICS. Em 2014, os BRICS criaram o Acordo de Reservas Contingentes dos BRICS, CRA, e o novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Os BRICS têm quase a mesma participação em ambos, com um capital de $100 bilhões principalmente para emergências em um país membro. O banco pode emitir até $100 bilhões em empréstimos para desenvolvimento de infraestrutura. Isso é significativo, pois o FMI e o Banco Mundial foram as organizações internacionais que estabeleceram as bases para a ordem mundial liderada pelos Estados Unidos.
No entanto, os BRICS querem competir com outras organizações internacionais afiliadas à OSCE como a ONU. A recente reunião dos BRICS na África do Sul foi importante porque a China participou fisicamente, apesar de seu estado econômico delicado, sugerindo que os BRICS são de grande importância. Além disso, os BRICS convidaram 6 países importantes, incluindo Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Egito, Etiópia e Argentina, para se juntarem à coalizão. Esses países são grandes produtores de petróleo e produtos agrícolas, tornando sua adesão significativa. Os BRICS buscam uma moeda comum que possa ser usada para transações de commodities em vez do dólar. A criptomoeda Bitcoin, BTC, é mencionada como uma opção devido ao seu lastro em commodities e à abundância de recursos naturais nos países BRICS. A Rússia tem mostrado interesse em adotar criptomoedas para o comércio internacional, e o Irã também tem usado criptomoedas para o comércio internacional. Em resumo, os BRICS são uma aliança de países que desafiam a ordem econômica liderada pelos Estados Unidos, e a adoção de criptomoedas, como o Bitcoin, pode desempenhar um papel significativo em seu futuro. Obrigado por ficar até aqui. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like até o próximo vídeo.